A pedra que os construtores rejeitaram. Sim, essa é a palavra. A mentira do tempo. E como que você está pegando uma coisa que é simbólica para falar de uma coisa que também é simbólica? O templo de pedra é simbólico. E o templo de pedra, eu vou demonstrar para vocês agora que Deus nunca, ele pensou em fazer isso, nunca ele ordenou a Davi fazer isso. E Jesus, ele fala sobre isso para vocês entenderem, quando ele se coloca diante do templo. E ele disse: vocês destruirão esse templo, mas em 3 dias eu o trarei de volta. Então, meus queridos irmãos, vamos falar sobre a falsidade, né? E sobre as consequências de você rejeitar de verdade a vontade de Deus e aquilo que Deus tinha para o seu povo, aquilo que Deus tinha para o povo de Israel, para o qual o povo de Israel o rejeitou, e esse hoje não pode mais a não ser que aceite o seu Senhor, o único Senhor, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu vou dizer para vocês, vamos simplesmente a palavra de Deus, vamos começar a falar sim sobre essas mentiras dos falsos profetas, que o falso profeta não é somente aquele que fala para você que você vai receber um carro, aquele que vai falar para você que quando você põe uma oferta, você ganha de volta, porque te ensina a fazer barganhas com Deus. Não, não, não. Eu quero dizer para você que isso vai muito mais longe. E é isso que nós vamos defender hoje, e falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, ele é Marcos, ele fala sobre isso. É Mateus, perdão, 21, fala Marcos, Mateus e Lucas. Mas em Mateus ele fala muito mais claramente, 21, 42, 43. Diz, Jesus disse: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra, isso fala sobre Salmo, né? Salmo 118. Diz: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é a obra do Senhor, que é maravilhosa de ver. Digo-lhes, portanto, que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado um povo que o produzirá. E quem é esse povo do qual lhe é tirado? Se é Israel. E quem é esse povo a qual lhe é dado? A igreja. Mas que igreja? Será que a igreja que tomou esse templo lá de Salomão e mudou hoje para templos hoje feitos por tijolos ou por concreto? Mas não, na verdade, o que Jesus fala, ou que a palavra de Deus fala quando fala sobre essa pedra angular e sobre os construtores, quem são os construtores? Os construtores não eram o povo judeu. Os construtores eram os sacerdotes, os líderes espirituais, os líderes que levavam o povo a errar, que fizeram com que Deus se afastasse deles, que muitas ocasiões que aconteceu, o povo se desviou por causa deles, por causa dos reis, por causa dos sacerdotes, que não servindo Deus e enganando eles, faziam com que esse povo rejeitasse esse Deus, fosse atrás de outros deuses, fosse atrás as concupiscências da sua própria carne. E, e aí que vem, carne ou pedra? Pedra ou carne? Transformarei o coração de pedra num coração de carne. Por quê? Porque o coração de pedra é aquele que sai exterior a nós, né? O coração de pedra é aquele que nos dizem que temos que ir à casa do Senhor. Mas o coração de carne é aquele que recebe a Deus no seu próprio corpo, no seu próprio coração, e diz: meu pai é esse, eu sou filho e nós somos templos do Senhor. Mas vamos começar esse estudo primeiro hoje falando por Davi. Sim, Davi, em Primeira Crônica, né? A gente tem Primeira Crônica 17, aí a gente vê uma grande verdade aqui. Porque vocês preferem o quê? Vocês preferem ainda ouvir o profeta dizer: Deus me diz, assim disse o Senhor? Ou você prefere entender mesmo quando Deus mesmo fala? Ou seja, quando o profeta fala de si mesmo,
será que Deus ele confirma, carimba o que ele está falando? Ou quando alguém fala alguma coisa e Deus fala o contrário, será que isso não é realmente muito mais parecido com o que Deus faz e da maneira que Deus se comunica? Sim. Então vamos ver como quando Deus teve, né, esse desejo, não. Vamos falar assim, quando Davi teve o desejo de construir uma casa para o Senhor. E aí está Crônicas 1:17, irmão. Lê isso, lê 1000 vezes. E você não vai conseguir entender aquilo que Davi depois entendeu. E eu vou mostrar para vocês como que o desenlace, aquilo que eu te ensinaram. Ah, porque Davi não construiu porque Deus disse que ele derramou sangue. Peraí, vamos ver o que Deus disse de verdade para ele. E depois vamos ver o que Davi disse que Deus disse. Vamos lá. Davi falou sobre a mocidade. Aqui já não era moço, aqui já era rei, aqui já estava ele bem. Agora, disse, versículo 1: sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, sim? Ou seja, já estava em Jerusalém, já tinha passado os primeiros anos, já tinha reinado sobre o norte, já tinha unido, né, o seu reino, já tinha construído uma casa para ele, assim que não era moço, já estava avançado em tempos e em experiência. E ele diz assim, Natan, disse ao profeta Natan, eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então, Natan disse a Davi, tudo quanto tens no coração faze, porque Deus é contigo. E aí você pensa, poxa, o Natan, ele entendeu e fala assim, o Natan o abençoou. E aí as pessoas saem dali e vão direto para Crônicas 22. Mas eu falo para você, continua lendo, meu irmão, porque o contexto é importante para você entender. Natan, ele deu e fala assim, ó, legal, só que Natan foi para casa. E o que aconteceu em casa? Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, vai e disse a Davi, meu servo, assim disse o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma, porque você derramou sangue? Não, disse, porque em casa nenhuma morei, desde o dia que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes onde andei, com, com todo Israel, porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Eu estive contigo por toda parte, e aonde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e eu te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo de Israel e eu plantei, para que habite no lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais debilitarão os filhos da perversidade como o princípio. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificará uma casa. Como? Deus disse, nunca pedi para ninguém, nunca falei sobre isso, nunca pedi nem para os juízes, eu fiz você que estava lá nas ovelhas, eu trouxe você, eu fiz uma pessoa grande, eu edifiquei o meu povo, eu trouxe o meu povo, eu trouxe uma terra, trouxe um lugar para eles habitarem que nunca mais eu vou tirar eles, e você me diz que vai me fazer uma casa, ele disse, eu vou fazer uma casa para você. Eu edificarei uma casa para você. Aí disse assim, a dizer que quando forem cumpridos os teus dias, e aí olha o entendimento que é base, interpretação de texto. Depois vamos ver a parte espiritual, mas vamos ver o que o texto está dizendo e vamos ver como que Davi, mais na frente, anos depois, quando fala o seu filho para construir esse templo, como que ele mente. E aí eu vou te dizer,
de ser que quando forem cumpridos os teus dias, ou seja, ele ia morrer, para ires a teus pais, suscitarei da tua semente depois de ti, a tua semente depois de ti, da qual será dos teus filhos, e confirmarei o teu reino. Ok. A semente dos teus filhos, a pessoa vai entendendo. Legal. Essa semente dos meus filhos, ela fez, são meus filhos, tenho tantos filhos, de um deles, aí edificarei, né? E confirmarei o trono para sempre. Legal. Agora, a gente que conhece a história. Deus, ele fez com que o trono de Salomão ele fosse eternamente, ou ele dividiu o trono de Salomão, ele tirou isso de Salomão, ele tirou um que entregou a outro, que não era filho, e a outro, né, depois da briga, entregou por amor não a Salomão, mas a Davi. Vamos dizer assim, e eu lhe serei por pai, este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Este me edificará a casa, e eu edificarei o seu trono para sempre. Salomão morreu, Salomão perdeu o trono, o reino de Deus, dos judeus, ou seja, de Israel, se despedaçou, se dividiu para sempre? Não. Quem é para sempre? Quando você pensa para sempre, você já está pensando, você já está pensando a mesma coisa. Diz assim, e lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Ou seja, assim como eu fiz com Saul, eu vou fazer o contrário, com esse da tua semente que eu tirarei dentre teus filhos. Ou seja, pode ser dessa semente aqui agora, dos filhos dele, ou pode ser da descendência. E aí disse, desse aqui vai ser, serei por pai, ele se mirará por filho. A quem te faz lembrar? Disse, mas eu confirmarei, e aí eu tirarei como tirarei diante de ti, se me for infiel. Mas disse, mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Quem é essa pessoa? É Salomão? Conforme todas essas palavras, conforme toda essa visão, assim falou Natan a Davi. Que mais dirá Davi acerca da honra do teu servo, porém tu conheceste. Você pode continuar lendo, irmão. Mas agora, olha o entendimento de Davi e olha o que ele fala anos depois para o seu filho. E aí você vai entender, meus queridos irmãos, pelo menos 20 anos se passaram desse momento. Davi, na continuação do Crônica 17, ele agradece, ele disse, oh, que legal, mas ele não entendeu nada. Não entendeu nada. Mas vamos em 1 Crônica 22. Diz a Davi, esta será a casa do Santo Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. Legal. E deu a ordem a Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, ordenou cortadores de pedra para que lavrassem as pedras, cantaria para edificar a casa de Deus, tudo isso. E aí no ciclo disse, porque dizia Davi, Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica e em excelência, para o nome e glória de todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância. Então chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel, e disse, Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor, porém veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, tu derramaste sangue na abundância, fizeste grande guerra, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante mim. Você lembra? E eu vou trazer de novo a palavra do Senhor. Eu vou trazer somente a palavra do Senhor. Em Malaquias 3,6 diz, porque eu sou Senhor e não mudo, por isso os filhos de Jacó não são destruídos. Ou seja, o que diz? Eu fiz uma promessa a vocês, uma promessa de salvação, uma promessa de libertação, uma promessa de tirar vocês da escravidão.
mas vocês ainda continuam nisso, eu não vou destruir vocês. A minha misericórdia não vai permitir. Eu não vou destruir agora, mas eu vou dar. Se vocês, se o seu filho, se os filhos do seu filho me rejeitarem, mas eu vou dar para vocês a oportunidade, a escolha de que um dia vocês possam se tornar meus filhos. E esse, ele disse, eu não mudo. Deus não muda. Em Tiago 1,7 disse, toda dávida e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Não, Deus não muda, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás, Deus faz uma coisa assim, Deus às vezes fala, ai, me arrependi, como falou com o rei Ezequias que ia matar e depois não matou, mas isso é coisas que Deus faz para a gente ver. Mas quando Deus dá um decreto, que é um princípio, como por exemplo, eu não habito em coisas feitas pela mão do homem. Eu habitei em tendas e eu quis habitar. E eu disse, e eu vou construir, e eu vou sim, eu vou deixar que alguém da tua semente, ele me construa uma casa para mim. Quem foi esse? Foi Jesus. E qual é a casa que Jesus construiu? Será que Deus mandou seu filho para depois construir um templo de pedra? Não, porque depois de vir o Filho de Deus, o templo de pedra foi destruído para sempre. E agora qual é o templo? O templo de pedra, o templo de carne. O templo de carne. Deus fez um tabernáculo, a imagem daquilo que ele queria para morar e habitar dentro de algo feito pela mão de Deus, não do homem. Então o tabernáculo não tinha cortinas, o tabernáculo tinha pele de carneiro, pele de cabra, pele de animal, pele de coisa feita pela mão do homem, e ele habitava dentro disso. Entende? E agora quando você fala do templo, e quem são os construtores? Construtores, é aqui. É Salomão, é Davi. É Davi que faz uma coisa que Deus disse outra. Que Deus mandou até o Natan, que ele disse, opa, Deus vai estar contigo, ele vai fazer tudo que você colocar no teu coração. Voltou outro dia e disse, não, você não vai me construir. Não vai ser você, não é porque derramamos sangue, é porque eu não habito. Coisa feita pela mão do homem. Entendeu? Agora, só para finalizar, irmão, essa primeira parte, eu quero que você entenda, quero que você medite e quero que você diga quando Jesus ele disse assim, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. A minha igreja edificarei o meu nome. Sim, quem é a igreja? Diz, onde eu tiver dois ou mais, dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Onde se falar da palavra de Deus, onde tiver pessoas. Paulo disse, vós sois templo do Espírito Santo. Pedro disse, como pedras vivas no edifício de Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos pegar cada uma dessas palavras. Eu tenho certeza que você vai entender. E eu sei que talvez, depois de tanto tempo, você ouvindo coisas, dizendo, vamos, e vai ser o próximo, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu só vou fazer uma pergunta antes de terminar esse vídeo. Davi, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só vou te perguntar, já estava o templo construído? Não. Então, como que Davi pode ter a alusão de ir, de se alegrar para ir à casa do Senhor, para ir no templo do Senhor? Não. Aí está falando de outra coisa e eu quero que você vá lá, leia esse texto e você acompanhe o próximo vídeo dessa série que é Desvendando as Mentiras dos falsos profetas, desvendando as mentiras da religião que nos afasta de Deus e trazendo a verdadeira religião, aquela que nos leva ao Senhor. Quem é a verdadeira religião? Sim, é fazer bem, é entregar, é ajudar, é dar de comer aos pobres, é orar pelas viúvas, estar ali cuidar daqueles que Deus mais ama. Apacenta o meu rebanho. Aqui disse Deus, a todos aqueles que eu pedi para me fazer uma casa? Não, eu pedi para eles apacentar o meu rebanho. Então, vamos apacentar o rebanho de Deus. Vamos nos apacentar em Deus, como esse rebanho que nós somos dele, essas ovelhas do Senhor. Aprender a sua palavra, sermos
entendidos, porque não é só para alguns, é para todos, não é só para uns. E não há representantes aqui de Deus. E eu vou explicar para vocês no próximo o que é quando nos alegramos, quando nos disseram vamos à casa do Senhor. Primeiro, eu vou falar sobre isso. E segundo, eu vou falar sobre essa questão. O que é o templo de Deus, quem é o templo de Deus e como que isso não somente está aqui, mas desde sempre Deus já ele tinha isso na sua palavra. Deus abençoe grandemente. Estuda, vem estudar conosco. Manda uma mensagem no WhatsApp 11 55 6271 11 55 6271 11. Vem estudar mais aprofundado. Hoje eu estou fazendo esses vídeos sem edição, porque eu tenho certeza que pode tocar na vida de alguém, mas Deus tenha misericórdia que nós possamos ter mais tempo para que a gente possa ter recursos também para a gente fazer isso para a glória de Deus, sim, e para trazer esclarecimento a todos aqueles que querem aprender a sua palavra como ela diz, não como os outros enganam. Não ouça aqueles que são os construtores de templos de pedra, aqueles que constroem e têm no seu coração, e é isso que eles querem fazer, e é isso que eles fazem, mas eles levam você nesse engano. Deus não mandou Davi construir um templo. Deus não disse. Davi foi porque ele quis. Salomão fez porque o seu pai lhe mandou. Mas Deus nunca teve esse propósito. E é isso que vamos entender. Que o propósito de Deus esteja na tua vida. Eu vou orar para agradecer a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Seja com a vida. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Abra entendimento, a mente, o coração daqueles que estão aqui querendo aprender a sua palavra, e o Senhor possa providenciar esse momento, Senhor, para que eles possam entender e se deleitar na tua palavra. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Abençoa meus irmãos e derrama bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.